2 da primeira dissertação. Vou começar a ler. Então, 2 diz assim: todo respeito, portanto, aos bons espíritos que acaso habitem esses historiadores da moral. Mas felizmente é certo que lhes falta o próprio espírito histórico, que foram abandonados precisamente pelos bons espíritos da história. Todos eles pensam, como é velho costume entre filósofos, de maneira essencialmente ahistórica. Quanto a isso, não há dúvida. O caráter tosco da sua genealogia da moral se evidencia já no início, quando se trata de investigar a origem do conceito e do juízo bom. E aqui acho que a gente já pode tentar retomar alguns aspectos que a gente mencionou na sessão anterior, inclusive o Nelson trouxe algumas questões para a gente acerca disso. A gente conseguiu fazer uma distinção, né? Porque a ideia de bom e mal inicialmente surge a partir de um diálogo com os denominados genealogistas ingleses, que ele menciona lá no prefácio, inclusive, mediante um diálogo, inclusive, com o seu par Paul Ré, né, no qual ele vai identificar uma certa orientação desse sentido digamos assim, sentido moral orientado a um certo aspecto de altruísmo, mediado por uma certa autonomia da vontade altruísta, né, que ele vai criticar, né? Porém, ele identifica que existe um outro movimento em jogo aqui, dentro desse processo de essencialização, ou criação, na verdade, né? Antagonizando esse processo de essencialização da moral a partir de um sentido utilitário orientado à deliberação de uma vontade livre que automaticamente, ou orientadamente, na verdade, se designaria por esse sentido altruísta, por esse sentido mais coletivista, né, orientado por uma perspectiva mais utilitária, ligada a certos diálogos que ele teve com Paul Ré. E aí ele desenvolve essa distinção aqui, né, dentro desse contexto, afirmando que não se pode pensar esse sentido de moral por uma perspectiva predominantemente utilitária, orientada por essa perspectiva de altruísmo acerca de um sentido de uma liberdade da vontade orientada a esses determinados parâmetros, né? Continuando no texto aqui, se o Nelson não tiver nada a comentar, ou qualquer um de vocês, vou continuar a leitura. Posso continuar? Continue, sim. Vamos lá. Deixa eu só achar o texto. Essencialmente é a histórica, né? Essa questão. A histórica por quê? Porque desenvolve-se justamente com essa falta de fundamentos pelos quais ele está buscando aqui na questão da orientação dos valores, né? Os valores que fundamentam essas perspectivas históricas que não estariam essencializadas a partir dessas relações, né? Então, voltando, aí ele diz: o caráter tosco da sua genealogia da moral se evidencia já no início, quando se trata de investigar a origem do conceito do juízo bom. Originalmente, assim, eles decretam as ações não egoístas, né? E aí retomando justamente o que eu mencionei agora há pouco, né? Que a gente discutiu amplamente no encontro anterior, né? Foram louvadas e consideradas boas por aqueles aos quais eram feitas, aqueles aos quais eram úteis. Mais tarde, foi esquecida essa origem do louvor. E as ações não egoístas, pelo simples fato de terem sido costumeiramente tidas como boas, foram também sendo tidas como boas, como se em si fossem algo bom. Algum comentário aqui? Não, continue. Logo se percebe, esta primeira dedução já contém todos os traços típicos da idiosincrasia dos psicólogos ingleses. Como a gente tinha dito anteriormente, para quem não participou dos encontros, né, esse 1, 2 e 3, ele meio que tem uma continuidade de raciocínio, que já tem alguns pontos que a gente já tinha tocado, inclusive que eu já mencionei, né? Tá parecendo que é um resumo do que eu mencionei aqui, mas é porque a gente já tinha falado sobre isso, né? Então, temos aí a utilidade e o esquecimento, o hábito e, por fim, o erro. Tudo servindo de base a uma valoração. E aí tem uma nota, deixa eu ver se está no ponto aqui. Está localizando, tem a nota fácil aí? Alguém está com texto aí? Deixa eu ver se eu acho. Ficou com texto, parece.
É o número. É um. É um do. Achei. Valoração é como traduzimos Wertschätzung. Wert, valor, e Schätzung é o substantivo de schätzen, estimar, avaliar. Traduzir como valoração. Ok. Da qual o homem superior até agora teve orgulho, como se fosse um privilégio do próprio homem. Este orgulho deve ser humilhado. Essa valoração, desvalorizada. Isso foi feito. Para mim, é claro, antes de tudo, que essa teoria busca e estabelece a fonte do conceito bom no lugar errado. O juízo bom não provém daqueles aos quais se fez o bem. Foram os bons mesmos, isto é, os nobres, poderosos, superiores em posição e pensamento, e sentiram, estabeleceram a si e a seus atos como bons. Ou seja, de primeira ordem em oposição a tudo que era baixo, de pensamento baixo, vulgar e plebeu. Aqui já vem uma questão importante aqui do ponto de virada ao argumento anterior que estava sendo postulado pela ideia dos psicólogos ingleses e ao lado Paul Ré, né? Eu acho que o Paul Ré tem sido importante para o raciocínio dele, né? Então, ponto de virada, que ponto de virada é esse, né? É o que falta a esses pensadores ahistóricos, né, que concebem uma essência dada sem uma avaliação metamoral do desenvolvimento histórico, né? Desenvolvimento metamoral em que sentido? A partir de que condições se estabeleceram determinados valores morais dentro de um contexto histórico, né? Será que se deu por livre acordo? Não, ele está dizendo aqui que foi por uma questão de imposição mediante aqueles que puderam predominar dentro de um determinado contexto histórico específico, né? Baseando-se dentro da investigação genealógica, e a história aqui não podendo ser essencializada, e reverberando essa condição dessa premissa aqui, dessa condição estabelecida por esse sentido de predominância. Aqueles que predominaram dentro de um determinado contexto histórico estabeleceram a si mesmos como bons, né? E quem são esses bons? São aqueles que se estabelecem a partir de valores nobres, né? Aristocráticos, né? Inclusive fisiopsicologicamente concebidos como aristocráticos dentro de um dado contexto, né? E aí ele prossegue. Algum comentário aqui? Não, continue. E aí ele prossegue, né? Foram os bons mesmos, isto é, os nobres, poderosos, superiores em posição e pensamento, que sentiram e estabeleceram assim seus atos como bons, ou seja, de primeira ordem, em oposição a tudo que era baixo, de pensamento baixo e vulgar e plebeu, ou seja, tudo aquilo que era diferente deles, né? O que não era concebido como igual a eles, né? Então, desse patos da distância é que eles tomaram para si o direito de criar valores, cunhar nomes para os valores que cria nomes para os valores, né? E aqui para. E aí ele diz assim, que lhes importava a utilidade, né? E aí uma crítica novamente à questão dos psicólogos ingleses e a esses genealogistas ahistóricos, ou esses historicistas ahistóricos, né, que ele deixou dali, né? E aí ele continua o raciocínio. Esse ponto de vista da utilidade, tem alguém perguntando aqui como é que faz para participar do grupo de pesquisa. Eu vou mandar o link já, se quiser entrar, pode entrar aí. Deixa eu só terminar aqui o parágrafo. Esse ponto de vista da utilidade é o mais estranho e inadequado em vista de tal ardente manancial de juízos de valor supremos, estabelecedores e definidores de hierarquias. Repetindo, né? Desse patos da distância que eles tomaram para si o direito de criar valores, cunhar nomes para os valores, né, que lhes importava a utilidade. Esse ponto de vista da utilidade é o mais estranho e inadequado em vista de tal ardente manancial de juízes de valor supremos, estabelecedores e definidores de hierarquias. Aí o sentimento alcançou bem o oposto daquele baixo grau de calor que toda prudência calculadora, todo cálculo de utilidade pressupõe, e não por uma vez, não por uma hora de exceção, mas permanentemente, o patos da nobreza e da distância, como já disse, o duradouro dominante sentimento global de uma elevada estirpe senhorial
em uma relação com uma estirpe baixa, com um sob, eis a origem da oposição bom e ruim. E tem bastante coisa aqui, né? Para ser explorado. Tem algum comentário aqui para fazer nesse momento? Eu vou trazer algumas questões sobre essa questão do patos da distância. Da distância depois, né? Mas pode falar. É o que eu ia falar agora, né? Então fica à vontade. O patos da distância pode ser entendido com uma capacidade de nomear e estabelecer valores sobre as coisas, né? De uma forma bem sucinta, e elas são efetivadas, são marcadas no indivíduo a ferro e fogo, a partir da sua supremacia, da sua força. E aí está muito ligado, que a gente não pode tirar de vista, que a doutrina, né, da vontade de poder, né, ativa, que sempre está aí como um norte para esse pensamento nietzschiano, né? Então, é isso, mais ou menos isso que eu gostaria de comentar. Eu não sei se quando eu estava relendo eu tenho 3 momentos para trazer aqui acerca da Patos da Distância. O próprio Assim Falava Zaratustra, o verbete. Boa noite, Rafael. Um verbete do dicionário Nietzsche do Gen. E tem um breve comentário a fazer sobre aquele texto do Bauman que eu coloquei lá, né, que eu acho que tem uma visão meio enviesada da questão, porque ele meio que dá uma moralizada na questão do Nietzsche, porque ele vai comparar Nietzsche com Levinas, dizer que não cabe um processo de alteridade em Levinas, já em Levinas cabe um processo de alteridade. Eu acho tudo isso muito complicado e às vezes, sei lá, muito, digamos assim, purista demais do meu gosto. Mas assim, eu acho que é interessante o texto é interessante, ele tem algumas reflexões importantes para entender. Se você já está familiarizado com a linguagem do Nietzsche, mesmo você discordando, você consegue tirar algum proveito dali. Eu vou começar pelo dicionário. Eu tenho a impressão que eu já li, mas é porque eu já li isso aqui tantas vezes, mas assim... É sempre bom ler. Mas assim, eu vou dar uma lida aqui no verbete. Ele diz assim: patos da distância. Empregado a partir de para além do bem e mal, o conceito de patos da distância, o sentimento de distância, indica uma característica de todo tipo de homem, de toda época forte. Mais uma pessoa aqui entrando aqui. Boa noite, Elis, bem-vinda, né? Estou lendo um verbete aqui que tem a ver com um conceito que está sendo explorado no texto, mais especificamente o trecho 2 da primeira dissertação da genealogia da moral, que é onde a gente está aqui agora, que é o conceito de patos da distância, tá? E aí eu, posteriormente, vou contextualizando. Então, seguindo, indica uma característica de todo tipo de homem, todo tipo de época, forte e superior. E aí tem a ver com aquilo que eu estava tentando delinear anteriormente, né? Que não apenas vem e estabelece hierarquia que é um sentido importante para Nietzsche, porque o processo de hierarquia vem aliado a um processo de pujança e, digamos assim, inflação da vontade de potência, porque a vontade de potência ela quer se expandir, ela quer dominar, e ao dominar ela interpreta e se apropria e se relaciona, mas ao mesmo tempo, dentro da própria noção de vontade de potência, que o Nelson mencionou, ela contém também o seu declínio. Mas quando ela está hierarquizada, né, não anarquizada, e é um contexto interessante para poder ser utilizado aqui, né, porque aquilo para Nietzsche, um processo de desorganização do organismo, de certa forma, leva a um processo de declínio, de adoecimento, de decadência, né, e entre outras terminologias que ele utiliza, né, quando há esse processo é porque essa vontade de potência, ou esse algo dotado de vontade de potência, né, no sentido amplo, múltiplo e etc., ele está entrando no seu processo de enfraquecimento, declínio, que é uma constante relação até o seu próprio esgotamento, né? E aqui essa questão da hierarquização é justamente a hierarquização enquanto essa forma mais pujante de vida que se relaciona com esse modelo daquele que predomina dentro de um dado contexto histórico, né? Seja um organismo específico, seja uma relação social estabelecida dentro de um contexto de predominância, etc., né? Mas continuando o verbete, né?
E, de fato, o próprio instinto para a diferenciação hierárquica constitui, no entender de Nietzsche, um sinal de superioridade característico de um tipo nobre de homem, né? Que se distingue a si mesmo de um tipo de homem sentido como inferior, medíocre, comum, vulgar e plebeu. O sentimento de distância, isso aqui é que eu acho importante aqui, né? Isto é, a defesa da hierarquia dos corpos, dos organismos, dos micro-organismos, dos macro-organismos, etc., né? Cadê? O sentimento de distância, isto é, a defesa da hierarquia e da diferenciação de valor, bem como o estabelecimento de relações de domínio e subordinação entre os homens, se revela a partir disso uma qualidade indissociável das sociedades aristocráticas. E tanto o patos da distância quanto o aristocratismo constituem, por sua vez, um pressuposto de toda elevação do homem e da cultura. Já toda forma de anseio por igualdade, nivelamento, ao contrário do sentimento que distancia e distingue, não passa de uma expressão de fraqueza e declínio de um tipo de homem, de uma cultura ou de uma época. Exemplo notável de tal anseio é a exigência política de direitos iguais. Isso aqui é muito interessante de comentar sobre, tá? E como sustentará Nietzsche em O Anticristo, não faz mais que ressoar uma mentira religiosa professada pelo cristianismo, a saber, o engodo da igualdade das almas, na medida em que todas e cada uma seriam imortais. Mais uma vez, aqui, para concluir o verbete, o conceito de patos da distância desempenha, por fim, um papel central nas investigações genealógicas a que Nietzsche submete as diversas morais sobre as quais se debruça. É bem verdade que ele chega a afirmar no fragmento póstumo de outono de 1885, primavera de 1886, que o patos da distância constitui o fundamento de toda a moral. Em geral, porém, sua ênfase recai sobre as morais de senhor. Estas, sim, têm sua origem em um autêntico sentimento de distinção hierárquica, típico de toda a criação de valores por parte dos nobres e poderosos, né? É o fato de que eles, sentindo-se em posição mais elevada e percebendo a si próprios, a seus atos como bons, primeiramente se afirmam a si mesmos, para só depois, de maneira secundária, se colocarem em oposição ao que consideram inferior. Já as morais escravas têm por um ato fundador não uma afirmação de si, mas antes a negação de um outro. Então, tem uma série de questões de documentação aqui só por esse verbete aqui. Né? Vocês perceberam aqui que no verbete, em dado momento, não sei nem quem é que foi escrever esse verbete, deixa eu olhar aqui. Foi Vânia Azeredo. Mas, enfim, com outras pessoas. Mas a questão é a seguinte: vocês perceberam que, dado momento, no verbete é afirmado que Nietzsche concebe que essa ideia de patos da distância constitui todo tipo de moral. Isso aqui é um elemento interessante de observar, porque isso vai se relacionar posteriormente com a questão do próprio ascetismo. O ascetismo é um conceito por muitas vezes entendido a senso comum das investigações sobre Nietzsche, que é uma ferramenta que vai subverter determinadas maneiras da moral, mas, ao mesmo tempo, o ascetismo ele compartilha, de certa forma, de uma certa ambiência com um modo nobre de ser. Então, isso é uma questão muito complicada, não tão clara em Nietzsche, né? Mas há esse movimento nos textos de Nietzsche, a gente vai poder ver aqui. Então, da mesma forma, o patos da distância, ou esse querer o patos da distância, ou produzi-lo, de certa forma, em alguma medida aparece em Nietzsche como um estado de compartilhamento, tanto na moral do nobre, quanto na moral daquele que foi concebido como escravo. Lógico que no escravo isso é apenas um resquício, ou um processo de ambiência dotado da própria vontade de potência, e revela-se como incapacidade de hierarquização, né? Uma incapacidade de se contrapor, ou se contrapor não, porque se contrapor é o que ele já faz, né? Os organismos que se estabelecem de uma maneira não criadora, né? São simplesmente invertendo aqueles que criaram e puderam se afirmar de forma hierárquica em relação aqueles que foram estabelecidos como outros dentro do contexto histórico, né? Só que a questão mais importante aqui é que essa questão do ódio que é mencionado dentro de uma concepção aristocrática, ela não é meramente algo de uma posição social, econômica estabelecida. Ela pode se relacionar com isso
em dada medida, tendo em vista que aqueles que predominaram muito, digamos assim, dentro de um dado contexto histórico, podem estar relacionados com um ímpeto de predominância política, econômica, etc., né? Mas, obrigatoriamente, esse organismo que está subjugado dentro do contexto econômico, político e social, ele pode ter a tendência a se comportar como reativo, mas não necessariamente ele precisa ser um reativo. Então, é uma condição física psicológica desses organismos, dessas constituições, de uma maneira de se portar perante o mundo, perante as suas próprias energias e a forma como você se estabelece diretamente, organizando-se organicamente para além do orgânico, porque não existe uma determinação orgânica específica aqui dentro de um cientificismo, ou dentro daquilo que eu chamo de cientismo, né, de uma determinação microcelular, o que seja, né, determinação genética ou algo do tipo. Inclusive, isso não era uma noção estabelecida à época de Nietzsche, né? Mas poderíamos, sei lá, talvez conceber algo próximo a isso, né? Mas aqui é uma posição de organização da forma que está estabelecida o contexto de investimento energético desses corpos, como eles se organizam perante a própria conjuntura de valência, digamos assim, né? E aí mencionou-se também, em outros pontos, a questão sobre a igualdade ser um problema dentro de querer esse processo de igualdade, e aqui eu remeto ao trecho de Zaratustra, só para emendar aqui. Vocês têm algum comentário acerca do que eu estou falando aqui? Porque eu estou sentindo que eu estou meio que falando só e etc. Não, velho, continua aí. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma colocação? Enfim, já que, se quiserem, pode ficar à vontade para me interromper, né? Eu vou ler o trecho aqui de Zaratustra para poder enfatizar essa relação mais especificamente, que é a questão do amor ao próximo, lá em Assim Falou Zaratustra, né? E aí eu vou ler alguns trechos e vou comentando isso aqui, que é onde ele vai, de certa forma, também contestar a questão desse tipo de altruísmo que ele está criticando aqui, um altruísmo utilitário dentro de uma ideia de igualdade compartilhada pelo cristianismo, que conceberia uma possibilidade de vida eterna a partir dessa ideia, né, de almas relacionadas igualitariamente, né, mas que não só. A gente pode até fazer uma crítica política dentro de determinados movimentos políticos que concebem o valor de igualdade como algo inexorável, idealizável, e aí a gente entraria em problemáticas muito mais profundas do que o próprio texto propõe aqui, mas é que eu deixo esse comentário aqui, né? Mas, enfim, e aí esse trecho de Zaratustra diz assim: do amor ao próximo. Vós vos amontoais junto ao próximo e tendes belas palavras para isso. Mas eu vos digo, vosso amor ao próximo é vosso mau amor por vós mesmos. Fugir de vós mesmos em direção ao próximo e desejareis fazer disso uma virtude. Mas eu enxergo através de vosso, e aí ele coloca entre aspas, desinteresse, né? E aí ponto, né? O tu é mais antigo que o eu. O tu foi santificado, mas o eu ainda não. O homem se apressa para junto do próximo. Eu vos aconselho o amor ao próximo. Aconselho-vos antes a fuga ao próximo e amor ao mais distante, ou ao distante, como preferir. Mais alto que o amor ao próximo está o amor ao distante futuro. Ainda mais alto que o amor aos homens está o amor às coisas e a fantasmas. Esse fantasma que corre à tua frente, meu irmão, é mais belo do que tu, porque não lhe dás tua carne e teus ossos. Mas tens medo e corres para teu próximo. Não suportais a vós mesmos e não vos amais o bastante por isso. Quereis induzir o próximo a vos amar, dourando-vos com seu erro. E aí a questão do erro aparece aqui também no texto, né, onde a gente viu aqui. E aí eu queria parar por aqui para não estender muito essa questão do Atos da Distância. Talvez eu comente alguma coisa também no texto do Bauman para elucidar essa questão. Mas ele menciona aqui também, deixa eu só achar aqui no texto. Aqui, o texto. Achei o texto.
Aqui, ó. A utilidade, temos aí a utilidade, o esquecimento, o hábito, por fim, o erro. Qual é o erro, né? Tem uma certa anedota acerca do Nietzsche, né? Que o Nietzsche, isso inclusive está presente de outras maneiras, não exatamente da forma que eu vou colocar aqui, mas lá em Etiomo, quando ele menciona que ele está acometido por um sentimento inexorável de decadência, né? E, de certa forma, ele se depara com a problemática do niilismo, né? E desse sentimento de decadência que leva a uma problemática de uma certa um processo de desaceleração ou digamos assim, de deshierarquização, na verdade, do corpo Nietzsche, né? E aí ele menciona várias questões referentes a esse processo de decadência que ele está sendo acometido, inclusive nas suas últimas cartas, né? E, e aí ele percebe que está sendo acometido por um tipo de doença que ele diagnosticou durante a vida inteira, que está tentando propor aqui que essa doença é reverberada a um tipo de moral estabelecida e estratificada, né? E aí ele percebe que no final das contas, né? E aí tem várias anedotas que dizem tem um grupo, o grupo do Genefil, eu mando aqui, quando encerrar aqui, antes de fechar a chamada, eu te mando o link do grupo no WhatsApp, aí você participa lá, os encontros estão sendo semanais, às sextas, às 20 horas, tá bom? E aí o Nietzsche procura vários tipos de tratamentos da época dele, psicológicos, tratamentos de dietas específicas e etc e tal, quando ele percebe, na verdade, né, que o que está acometendo o Nietzsche, e eu não digo que ele consegue se livrar desse processo, produzir um processo de saúde amplo, é uma espécie de pedaço de linguagem que foi produzida, é, boa noite, leitor subversivo, que foi produzido, inclusive essa questão da linguagem a gente já tratou, ou vai tratar, ou vai tratar ainda nas próximas leituras do texto, mas de certa forma já foi mencionado, né? Esse tipo de linguagem que permeia um certo processo de moralização da própria ciência, da própria filosofia, de um sentido amplo, de uma forma homem de se produzir e de se estabelecer perante um certo sentido de hierarquização, e aqui não uma hierarquização pujante, mas uma hierarquização estratificadora, delegada a um processo de um eu soberano, né? E o Nietzsche percebe que, no final das contas, quem pode produzir essa espécie de tratamento, né, é o próprio Nietzsche, percebendo que essa espécie de pedaço de linguagem que foi produzido nele mesmo através de uma palavra denominada como eu, é que precisa ser suicidado, né? Esse eu precisa ser suicidado. Esse pedaço de linguagem produzido, ele precisa, de alguma forma, ser suicidado para, a partir daí, né, produzir uma espécie de investimento de saúde mais amplo, né, no sentido de expansão dos ímpetos daquilo que se reverbera à luz da noção de vontade de potência, né, para poder, de alguma forma, passar a ter a possibilidade de produzir saúde com maior amplitude. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque a questão, quando se estabelece aqui, por muitas vezes se concebe o Nietzsche como alguém indiferente à humanidade, e de certa forma ele tem um certo desprezo pela maioria das pessoas que não conseguem fugir dessa forma decadente de viver, e ele não quer dizer que todo mundo não tenha, que, de certa forma, na visão dele, passar por esse tipo de processo, né? Mas, assim, ele diz claramente em outros textos que tem pessoas que não vão conseguir fugir desse processo, né? E diz até com essas palavras, às vezes é melhor até que essas pessoas realmente sucumbam, porque assim, pelo menos, a maioria das pessoas ao redor, o aspecto social que ele convivia, poderia dar espaço para pessoas com mais amor à vida, né, digamos assim, né? Como ele concebia, afirmando o sofrimento, os momentos felizes, infelizes, etc., né? Só que a questão é a seguinte, a questão do patos da distância relacionada a esse trecho de Zaratustra, de amar ao mais distante, tem dois pontos de relação aqui, né? Tem um ponto de relação de contestar essa ideia de amor ao próximo produzida pelo cristianismo como uma espécie de altruísmo utilitário que compartilha dessa ideia de igualdade como aspecto principal
de uma possibilidade de proferir uma espécie de amor em relação ao outro, é que tem uma crítica do Nietzsche a ideia de se produzir amor como essa espécie de igualdade e esse amar ao próximo. Esse amar ao próximo é muito aquela questão, né? Eu produzo uma abstração na minha mente em relação àquilo que o outro deveria ser, ao lugar de preenchimento que o outro deveria ocupar na minha vida, e a partir disso eu preciso amar ao próximo, porque o próximo é igual à minha projeção, né? Então isso precisa ser veementemente ser negado, ser extirpado. Eu preciso amar o mais distante, porque aquilo que além do que me questiona, né, na verdade, me desestabiliza, né? Que também o outro, entre aspas, está hierarquizado e dotado permeado de energia, de vontade, de potência, etc., né? E aí tem muito da questão da própria experiência própria do Nietzsche. O próprio Nietzsche talvez não tenha conseguido fazer isso, porque ele mesmo ficou ressentido de ser rejeitado por Luz Salomé e remoeu isso durante anos, mas isso é comum diante do processo de decadência do homem, né? Mas, enfim, esse processo de amor ao próximo, de querer amar o próximo, é muito, muito fácil, essa ideia de hierarquizar o outro por um processo digamos assim, de hierarquização a partir da perspectiva do rebanho, hierarquização não no sentido pujante e afirmativo de saúde, né? Daquilo que ele concebia como saúde, voltando para a questão aristocrática, relacionando-se com os aspectos antigos ali da moral do guerreiro de Areté, como os ímpetos aristocráticos que ele fazia elogios como parâmetros que pudessem servir, né, ao estabelecimento do próprio processo de moral do próprio Nietzsche, né, daquilo que ele vai conceber em um terceiro momento no desenvolvimento de uma moral proposta pelo Nietzsche, mas que não proposta como idealizável a ser seguida ou recomendada a um processo coletivo em sentido amplo. E dois, essa questão do pátria da distância, tem a questão do próprio processo de produção intelectual do Nietzsche e o próprio conflito que ele vivia acerca desse tipo de questão, de conceber, né, que o pátria da distância é necessário para se livrar da mediocridade do pensamento comum. E aqui tem a questão da relação do processo coletivo, que se produz dentro do espírito de uma época, e aí você vai cansar de ver o Nietzsche reclamando que ele já nasceu póstumo, né, ele vai ser incompreendido, né, ainda estão para nascer os meus leitores ainda vão vir, né. Tem um caráter de anunciação isso aqui, que a gente até, de certa forma, às vezes até admira, né, que ele foi capaz de conceber determinadas questões que ainda estavam como um suposto diagnóstico embrionárias à época do Nietzsche. A gente pode ver isso com mais veemência posteriormente, mas tem uma espécie de vaidade do próprio Nietzsche e um desejo de afastamento, que é o próprio conflito psicológico proveniente dessa relação de uma superação da objetividade relacionando-se intrinsecamente com o processo de subjetividade, como uma espécie de rolo compressor, né? E esse desejo de afastamento, esse desejo de se sentir especial, de alguma forma, a partir do patos da distância, era algo muito proveniente desse tipo de produção intelectual ao que o Nietzsche se dedicava. A gente, antes de iniciar aqui a conversa, a gente estava falando sobre produção de tese de mestrado, de doutorado, e como é difícil conviver com isso em sentido amplo dentro da vida comum. E aí eu até brinquei com o Nelson, né? De certa forma, ele disse, eu tive sorte com a minha orientadora e etc. Eu fiz, ainda bem que não teve a questão do pato da distância do seu orientador referente a você, né? Porque tipo, não é uma questão de você achar que se sente superior ao seu orientando, né? No sentido digamos assim, desprezar aquilo que ele está escrevendo ou não prestar um auxílio o suficiente, né? Dentro daquilo que você poderia conceber em sentido mais solidário, de fato, né? Então, o que se estabelece aqui são dois pontos, né? A ideia de pátria da distância como esse processo de distanciamento do processo coletivo que é necessário, segundo esse tipo de visão produzida aqui pelo Nietzsche, né? Para poder, digamos assim, florear uma espécie de vida mais pujante e hierarquizada. E aqui vem a questão do afastamento como processo do coletivo, como uma possibilidade de inflação e poder observar de fora do contexto, mas, ao mesmo tempo, o próprio Nietzsche também refaz essa crítica no sentido de que isso também traz um processo de unilateralização de determinadas visões, né? Então, é preciso também chafurdar um pouco nessa lama da coletividade
para poder produzir o processo contrário, né? Então, é um pouco dessas questões que eu queria trazer aqui. E aí eu volto o texto e abro para possíveis comentários, se vocês tiverem interesse de fazer comentários. Enfim, eu vi que tem algumas mensagens aqui. Enfim, algum comentário aqui, nesse momento, antes que eu continue no texto? Eu vou aproveitar para inverter a situação a meu favor, ao invés de comentário, fazer uma pergunta. Você falou da relação toda do Patos em Nietzsche, e essa questão, para mim, de entender como Nietzsche pensa o Patos, sempre foi muito complicado para mim. Então, entender o Patos em Nietzsche seria entender, primeiro, essa relação que existe de sofrimento, que também deve passar ali um pouco pelo sentido de patologia e tal, mas entender o Patos da distância seria entender, primeiro, o sofrimento. Foi uma pergunta direta, então eu vou responder, tá? E se alguém mais quiser comentar a questão do Andrei, que aí pode ficar à vontade. A questão do sofrimento, ela vem de um certo processo de unilateralidade psicológica. E aqui, psicológico em Nietzsche não é meramente psicológico, né? É fisiopsicológico, né? Tudo aquilo que é psicológico é corpóreo, então fisiopsicológico por conta disso, né? Não existe um distanciamento, né? O sofrimento vem do processo de estratificação digamos assim, do processo que no contexto de Nietzsche, aqui na noção de vontade e potência, ele está sendo depositado com muita veemência dentro de um certo investimento específico. Ou seja, quando eu falo de inflação intelectual, a partir dessa ideia de Patos da distância como caráter dúbio, do lugar da produção intelectual e dentro da condição da produção intelectual permeada por essas questões afetivas diretamente, uma coisa não está separada da outra, mas existe um processo de oscilação aqui para um certo sentido mais voltado para uma certa espécie de tendência racional desses aspectos afetivos e também o seu contrário, né? Porque aí vamos lembrar do jovem Nietzsche, né? Apolíneo e Dionísio, que isso já está presente lá desde o jovem Nietzsche, só que ele vai retrabalhando essas questões, né? Muita gente acha que o que Nietzsche está estabelecendo lá nos seus primeiros textos é uma oposição do Dionisíaco em relação ao Apolíneo. Na verdade, o que ele está dizendo é que existe um processo de complementaridade ali, que não existe uma suposta racionalidade que não venha de uma perspectiva instintiva, né? E Apolo é o complemento de Dionísio, né? E os dois se relacionam intrinsecamente. E aí entra a questão de Spinoza, que Nelson gosta, né? O conhecimento como mais potente dos afetos. Você não aprende aquilo que você não se apaixona veementemente, entende? Então se apaixona com todas as garras, com a sua psique, entre aspas, que é corpo também, que é vísceras, entende? Então, a questão que se processa aqui, que são vísceras, né? Mas a questão que se processa aqui é uma tendência de um corpo em se fixar em processos supostamente mais abstratos, racionalizantes, ou a processos supostamente mais afetivos, corpóreos, dentro de uma projeção que se cria acerca disso, porque o Nietzsche também não está fora, ele não está desconsiderando essas questões de nós concebermos determinados ideais. O próprio Nietzsche concebe determinados processos ideais, mas a questão é não permanecer fixado neles. E como provocar isso, né? A partir desse processo da própria dilaceração, né, digamos assim, desses processos de ideais que se fixam em nós, investindo contra a cultura, que é o que ele faz aqui, investindo contra a cultura que de alguma forma, pregou isso durante mais de 2000 anos, segundo ele, né? Um processo cultural que predominou durante mais de 2000 anos, que engloba uma série de questões, surgimento do cristianismo, modernidade, né, os ímpetos filosóficos que introjetaram essas questões nas suas metodologias. Então, a sua pergunta tem a ver com sofrimento? Com certeza tem a ver com sofrimento, porém é uma espécie de sofrimento, né, que não consegue se dissolver. E aí eu digo que não consegue se dissolver em sentido amplo, porque a questão
remete aqui, inclusive, a uma chave ética do processo de eterno retorno, mas também como sua concepção cosmológica. Remete a uma chave aqui também da questão do amor fati como afirmação desses processos em conjuntura em sentido amplo, que possam afirmar o sofrimento como o próprio processo de dissolução do sofrimento, né? E aí a questão do desenvolvimento das perspectivas morais em sentido amplo, que se estratificam, ao invés de elas afirmarem o sofrimento como processo de dissolução do sofrimento, elas terminam antecipando o sofrimento, intensificando o processo de sofrimento e permanecendo nele, né, de alguma forma. Só para mencionar uma seguinte questão, né? A questão do patos da distância, ele serviria, ao mesmo tempo, como um processo de um momento da noção de vontade de potência que acontece em determinados corpos, em um determinado contexto, né, em uma determinada situação que cria determinados valores de fato superiores, mas que isso não é eterno também, né? Isso não é eterno, isso vai produzir um processo de declínio, né, e de dissolução, né? E aí, tanto é que posteriormente ele vai mencionar a questão do Estado como uma tentativa de criação e permanência eterna daqueles que puderam predominar, né? E aí se perde de vista a própria afirmação da vida em sua completude, né? Porque é esse processo, né? Tem até uma citação do seminário do Jung, que eu gosto muito de citar, falando sobre Zaratustra do Nietzsche, né? Que eu poderia até citar aqui, que ele diz o seguinte, ele compara essa questão da vontade de potência do Nietzsche e do Wilhelm como a anunciação do surgimento de um determinado homem, né, em um dado momento, ou como seria no processo de Yin Yang, né, em sentido amplo, como um raio que vem despertar não só o homem, mas a natureza e o contexto que nós estamos vivenciados de um certo estado de torpor, de não movimento, não só das nossas projeções enquanto humanidade, enquanto civilidade, porque isso é um processo dentro de um processo maior, né? Mas a questão é de um raio que vai criar movimento na natureza dentro de uma certa concepção de uma natureza estratificada, de um processo de antinatureza. Isso está até em Crepúsculo dos Ídolos, né? A questão seguinte, diante dessa questão que está sendo colocada aqui. Então, mais uma vez, a questão do sofrimento. A questão ao tentar evitar o sofrimento, o homem também sofre, e ao deixar de vivenciar um certo tipo de sofrimento, ele produz mais sofrimento ainda, né? A questão, tipo, por exemplo, você tenta viver uma vida muito regrada excessivamente, né? Ou, ao contrário, uma vida completamente desregrada no sentido amplo de produção de saúde. São processos antagônicos, de uma certa medida, isso aqui eu estou falando em sentido amplo, né? Pode ser referente a questões alimentícias, questões educacionais, etc., políticas, etc., né? E aí produz-se um movimento de fixidez naquela concepção como uma produção incessante de saúde, né? Tanto numa ponta como na outra, né? Buscar a produção daquilo que me causa um certo tipo de prazer, um certo tipo de bem-estar, de maneira contínua, né? Mas aí, para Nietzsche, dentro dessa concepção, são processos de unilateralidade dos aspectos em sentido amplo, né? Que, de certa forma, vai se perder no processo de idealização e de estratificação dos sentidos afetivos em sentido amplo. Então, o sofrimento ele não só provém de uma condição fisiopsicológica que, de alguma maneira, deixa de estar centrada no próprio vir a ser, como achar que é possível produzir uma saúde incessante sem sofrimento dentro do processo do vir a ser, né? É uma questão de inserção dentro de um processo de conjuntura amplo, né, que envolve, digamos assim, essas oscilações em sentido inexorável, né? Enfim, é uma questão de leitura e de se incorporar na leitura da vida, na leitura da própria vida em sentido amplo, sabe? Então, a questão do
do pathos da distância, ao mesmo tempo ela é um fator importante para o Nietzsche desenvolver o distanciamento de um certo tipo de vida que na interpretação dele está contaminada por uma espécie de degenerescência, mas ao mesmo tempo a produção do pathos da distância, né, também pode produzir o seu oposto, né? Lógico que ele vai valorizar mais a questão do pathos da distância como algo interessante a ser utilizado como distinção, como potencial criador, né? Mas o que eu quero dizer é que o próprio pathos da distância vai se voltar contra o Nietzsche em dado momento, né? Como esse processo de estratificação e um certo processo de inflação que precisa ser combatido ele mesmo também, né? É isso que eu tenho a mencionar. O Nelson levantou a mão aí. Só a complementação, o Andrei. Aí como o colega acabou de falar, né? Você tem que ver que há um paralelo que o Nietzsche estabelece entre corpo e sociedade, entre organismo e sociedade. Você pode ver a questão do pato de distância no aspecto do corpo, como bem lembrou o colega, né? A questão das hierarquizações, como o corpo está devidamente hierarquizado, né? E todos os seus processos internos de vontades entre órgãos que estão sempre em luta contra outros órgãos e tudo mais. Então, esse é um registro, e o outro registro é contra a sociedade, né, que também tem a ver com todas esses comentários que o colega acabou de falar, né? E não só, como eu falei a você, de constitui todo o tipo de moral, né? Mas também que estabelece valores sobre as coisas. Estabelece valores sobre as coisas, estabelece valores sobre os sentimentos. No caso aí, a questão do sofrimento é importante. E aí, faço o link com o colega que citou o budismo. A questão é que o Nietzsche não vê o sofrimento de forma negativa ou moralizante. É apenas um aspecto da existência, da vida, do orgânico, certo? A questão é o que você vai fazer com isso. Tá? Se você vai entrar numa paranoia nihilista e totalmente pessimista sobre a vida, sobre as afecções do corpo, ou você vai ter um posicionamento ativo. Ou seja, mesmo que você estiver sofrendo, né, você sofra de forma total. O que lembra muito, não sei se vocês conhecem, há um indiano, foi muito famoso nos anos 80, assim, a galera gostava de ler e tal, que é o Osho. O Osho cita muito Nietzsche, Bhagavan e Rajneesh. Então, é a questão de como você se coloca diante dessas situações, tanto nas questões da saúde, como nas questões da doença, tanto nas questões da alegria, do sofrimento. A forma é como você se posiciona sobre esses fatores. E como você se você posiciona também aquilo que está dado na sociedade. Então, existem esses dois registros em que você pode fazer paralelo sobre o pathos da distância, no âmbito do orgânico, do corpo, quanto no âmbito do social. Tá? Então, é muito importante que a gente que lembre essas palavras do colega, que ele falou tudo que tinha que realmente que se dizer. Né? A capacidade de nomear e a capacidade de estabelecer valores sobre tudo que se dá, né, de toda a existência humana, de toda a condição humana. Né? O Nietzsche é um filósofo também da condição humana, onde ele está se debatendo também com essas questões do sofrimento, alegria, felicidades. E ele vê como coisas transitórias, coisas que estão a forma como a gente dá valor a esses sentimentos, a essas emoções, né? E não ficar, vamos dizer assim, subjugado sobre elas, né? Não se deixar ser levado por elas. Né?
Daí há também uma questão do autocontrole muito forte, que é dos indivíduos soberanos, dos indivíduos que estabelecem valores para si mesmos, como o Zaratustra, que o colega mencionou aí. Né? Então, esse Zaratustra, esse indivíduo que, nessa condição humana, diante de todos os afetos, sofrimentos, as necessidades humanas, né? Ele compreende esse processo, ele compreende essa vontade de poder e diz a si mesmo, afirma a vida. Eu afirmo a vida de tal forma que, se voltasse a viver novamente uma outra vida, eu afirmaria tudo de novo, cada dor, cada corte no pé, cada sofrimento, cada queda, cada ascensão, afirmaria a vida tal como ela deve ser afirmada. Então, é um posicionamento, é um ethos, né, do indivíduo também. Tá? Então, a questão não é somente na questão aí do reto agível, porque senão a gente cai novamente cai na armadilha do moralismo e do ascetismo religioso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses paralelos que a gente faz também com essas outras doutrinas. E aí eu lembrei né, José? Ele fala o ponto positivo do budismo e o do cristianismo é que no budismo o cristianismo ele promete tudo e não cumpre nada, né? E que no budismo nada se promete e cumpre. Essa é a crítica positiva que o Nietzsche dá para o budismo. Mas é uma religião, uma doutrina moralizante, que subjuga também o indivíduo aos afetos mais baixos, né, que se fixa-se muito na questão do sofrimento. Né? Então, o Nietzsche ele é extremamente complexo, porque ele se coloca assim numa posição, numa perspectiva assim muito abrangente, né? Trabalhando em várias perspectivas. Na perspectiva do orgânico, na perspectiva do social, na perspectiva do psíquico, do psicológico. Então, você pode ter aí, como dizem alguns comentadores, você tem vários Nietzsches, né, para se estudar. E é essa a complexidade. O problema, quando você pesquisa o Nietzsche, é que você tem que ter tanto cuidado nisso que você pode correr o risco de descambar para outro tema, e quando você vê, você está falando de tudo ao mesmo tempo. Então, o perigo de se estudar Nietzsche é esse, porque ele te bota num caminho, só que ele vai te colocando em outras questões e outras problemáticas que você tem que também entrar em posicionamento, em estudo, em pesquisa, mas você não pode cair na armadilha de querer abarcar tudo, porque senão você acaba se perdendo. Então, o Nietzsche é perigoso, é um filósofo perigoso em todos esses aspectos. Então, longe de querer fazer uma exposição sistemática das escolas de pensamento hindu, que são diversos, muito antigos também, né? Tem uma tradição filosófica de pensamento que tem uma ontologia própria, uma teoria do conhecimento própria, uma tradição de pensamento própria. Mas eu gostaria de falar das aproximações que eu consegui ver, que veio que o desconfio, né, da presença do espinozismo da teoria dos afetos aqui, presente nessas exposições, pelo menos do que o Alberto já tinha falado, né, e algumas colocações que o Nelson acabou trazendo, da teoria dos afetos e dos corpos e dos encontros, também está perceptível tanto nessa discussão sobre patos, quanto sobre qualquer coisa aí, até sobre o próprio sofrimento. Aí o que me veio com uma aproximação bastante forte aí com uma discussão que Nietzsche, ou uma reflexão que Nietzsche estaria pegando aí desde os estoicos e epicuristas,
Né? Por isso que antes de eu pensar no hinduísmo, nos Vedas, eu pensei primeiro no Schopenhauer, nessa ponte para os estoicos. Quando fala que todo sofrimento, toda a ação, o sofrimento não tem essa opção da escolha da inação, né? Então o estoicismo e o epicurismo tem essa questão, essa busca de diminuir o sofrimento o máximo possível, ou evitar o sofrimento, né? Ter uma vida digna. Aí eu gostaria de ler algumas palavras aqui do Gita, né? Que me fez essa aproximação tanto do que é uma coisa que eu não é uma leitura que eu estaria fazendo somente do Gita e da doutrina de Buda, mas também essa aproximação com Spinoza, também com Spinoza, essa direção do Schopenhauer que já é mostrada e dos estoicos e epicuristas. Eu achei também essa discussão do Nietzsche bastante próxima ao ascetismo, de qualquer forma, de uma certa forma de ascetismo, da forma de encarar a atividade de sofrimento. Mas aqui no Gita fala, né, primeiro fala Arjuna no diálogo, né, eles estão no meio de uma guerra e o Krishna está passando, resolveu do nada passar uma doutrina de conhecimento pro Arjuna no meio da batalha entre duas famílias aí, no Mahabharata, que é onde Bhagavad Gita aparece como o oitavo livro, trazido como um evangelho de Cristo, mas isso é uma comparação mais tosca, não é realmente um evangelho, porque é só mais um avatar vindo à Terra, né? Disse Arjuna a Krishna: Ó Senhor bendito, se é verdade que mais vale a sabedoria do que a ação, por que então me convidas para me envolver nessa luta horrível? As tuas palavras contraditórias encheram-me de confusão a mente. Pelo que, dize-me claramente, qual dos dois caminhos é melhor para mim? Krishna responde a Arjuna: Já te disse, ó príncipe, dois caminhos de libertação se abrem diante de ti. O caminho da sabedoria para os que estão dispostos para meditar e o caminho da ação para os que preferem agir sem apego. Entretanto, esses dois caminhos, até esse sem apego, lembra muito Nietzsche, o que o Nietzsche está falando aí. Mas não um apego no sentido. Acho que vocês entenderam, eu não vou precisar de uma discussão. E o caminho da ação para os que preferem agir sem apego. Entretanto, esses dois caminhos são um só. Ninguém se liberta da escravidão do seu agir pelo fato de não agir. E ninguém atinge a perfeição interior só por desistir da atividade externa. Ninguém pode existir um só momento sem agir. A própria natureza o compele a agir. Mesmo sem querer, pensar também é agir. No mundo mental. Isso aqui é completamente análogo. E lembrando, né, que o budismo é uma evolução das religiões abrâmicas também, das religiões hindus. Ninguém pode existir um só momento sem agir. A própria natureza o compele a agir. Mesmo sem querer, pensar também é agir no mundo mental. Quem é externamente inativo, mas cede a desejos internos, esse se ilude a si mesmo. Que é os problemas da própria cabeça, cede a esse desmoronamento interno. Mas aquele que, pelo poder do espírito, alcançou perfeito domínio sobre seus sentidos e realiza todos os atos externos, ficando internamente desapegado deles, esse homem possui sabedoria. Cumpre, pois, o teu dever consoante a lei. A atividade é melhor que inatividade. Até a conservação do teu corpo exige ação. Nem há santidade sem ação. Toda ação que não for praticada como um ato de culto divino redunda em escravidão. Pelo que, Arjuna, ser livre do apego e pratica os teus atos como um culto divino. Sejam as tuas atividades atos de adoração. Lembrando, né? Fazendo as suas devidas proporções e respeitando o contexto e tudo mais, que é uma religião politeísta, não politeísta, né? Polipanteísta, se aproxima bastante aqui o conceito de divindade, no caso dessa narração aqui, pré-diálogo, com o sentido de Deus como natura naturante, causa natura naturante do Spinoza, já que o próprio universo é Brahma e todos os deuses, todas as divindades são Deus e você também é, e o seu objetivo é evoluir
para evoluir até se tornar um Devo e retornar ao corpo de Brahma, essa unidade e tal, a multiplicidade de unidade como uma coisa só, o uno e o múltiplo, que se aproxima um pouco de Spinoza na concepção do hinduísmo, dessa corrente, né? Porque são milhares de correntes, né? Não existe um pensamento único, uma escola única, são várias formas de religiosidade dentro da questão do Vedismo, além de outras religiões da Índia. Essa concepção específica, né, da interpretação, dentro da interpretação do Krishna, que vê o Deus como e o universo como a mesma coisa, e centrada, e ele sempre fala para centrada mesmo, e se eu, esse ego é o divino em você. Então você está sempre à procura do eu, centrado em si, na procura desse místico. Então parece muito com a divisa do torna-te quem tu e conhece a ti mesmo, em várias chaves aí de leitura. Mas é só aproximações. Eu só queria mencionar o seguinte, que é lógico que isso não está presente aqui no contexto, né? Mas aí foi dentro do contexto da pergunta do Andrei, né? No que consiste essa ideia do patos da distância? Que já ressaltar como é que Nietzsche produz o elogio ao patos da distância, como esse aspecto supostamente individualizante, porque aqui também é uma questão da crítica de Nietzsche ao processo da produção de determinadas individualidades, assim como a crítica à produção de determinados processos de coletividade que, na verdade, são individualizados, né? Mas é um investimento elogioso do Nietzsche em relação a um certo tipo de afastamento. E, ao mesmo tempo, como esse próprio elogio ao patos da distância do Nietzsche pode ser um aspecto de cooptação para aquilo que ele está tentando combater também. Então, eu quis trazer esses dois elementos, como essa reinserção no próprio processo de vir a ser é uma tentativa do Nietzsche de produzir inclusive, essa contestação em relação à tradição que está muito centrada na influência que o Nietzsche teve, inevitavelmente, da perspectiva do idealismo alemão, que é combater o lugar da ideia do sujeito-objeto. Isso aparece, inclusive, no Gênio da Espécie. Ele fala claramente sobre isso, né? Sobre essa ideia de combater a objetificação específica, uma idealização da objetificação, assim como a idealização do processo de subjetivação, né? E, inclusive, a ideia de indivíduo e de indivíduo soberano no Nietzsche vai ser discutida de uma maneira muito interessante posteriormente, mas extremamente problemática acerca do que ele vai diagnosticar logo mais na frente, quando a gente conseguir chegar lá, né? Então, é um processo que é complicado, né? A ideia de patos da distância é complicada, mas, em certo sentido, predominantemente, Nietzsche faz um elogio a esse patos da distância como esse processo de um sentido de desapego àquilo que nós projetamos idealmente. Foi algo que o leitor subversivo trouxe também, né? Eu fiz toda aquela conjectura, dando alguns exemplos, tentando dar alguns exemplos, para explicitar isso. É quase que o tornar-se tornar-se a si mesmo é um investimento contra si o tempo inteiro, né? É isso que eu identifico. É um investimento contra aquilo que nós concebemos que nós somos, né? É investir no próprio movimento, né, do nosso desenvolvimento enquanto processo de dissolução de vida. Agora, o próprio Nietzsche não está aquém disso, ele está dentro do processo. Agora, ele faz elogios a certas maneiras de produzir saúde de uma maneira mais interessante, dentre eles uma maneira nobre ligada a esse pato de distância que também vai ser problemático. Mas isso é um contexto elogioso que ele faz predominantemente na obra dele, principalmente aqui nesse contexto. Foi isso que eu quis ressaltar, tá? Fala, Nelson, pode falar. Não, perfeito, Alberto. É isso mesmo, né? Quer dizer, eu estou dizendo que é isso, estou concordando com sua linha de interpretação. Realmente, concordo plenamente com o que você está falando. E só para acrescentar aí a questão do colega que falou sobre o Gita, né, que é o diálogo entre o Arjuna e o Krishna. Eu conheço esse diálogo. Aí tem que ter também um cuidado, porque, como eu falei, até
até a noção de eu, de ego, em Nietzsche, é algo extremamente complexo, né? Justamente porque ele não dá esse valor ao eu como determinadas religiões dão, certo? Porque aí justamente a questão dele é detonar, né? É implodir essas noções que são metafísicas, né? Então, por exemplo, o conceito do eu em Nietzsche está muito relacionado também aos processos de hierarquização do corpo, tá? Então, essas aproximações eu acho que são válidas, eu acho que é bem bacana, mas tem que ter muito cuidado para a gente não acabar projetando em Nietzsche um tipo de perspectiva metafísica, justamente porque é algo que o Nietzsche vai combater, certo? A questão do eu, né? Esse eu superior, esse eu cartesiano, ou esse eu como vocês queiram, é algo extremamente complexo para Nietzsche, e Nietzsche também vai detonar a questão do ego, do eu, de essência, de consciência, mas está tudo isso aí nesse texto. Nesse texto a gente vai entender melhor essas questões sobre o eu. Agora, o Alberto, eu lembrei, você estava falando sobre a questão da decadência, né, que o Nietzsche percebe que estaria entrando em decadência, alguma coisa assim que você falou, e aí eu lembrei do aforismo de Além do Bem e do Mal, né, porque a genealogia da moral, segundo Nietzsche, é uma explicação do Além do Bem e do Mal, em que ele se coloca como decadente, né? Justamente por ele ser um decadente, que ele entende de decadência. Então, eu acho bacana isso em Nietzsche, né? Justamente ele não se coloca um indivíduo completamente sadio, super-homem, como algumas pessoas acham, né? Pelo contrário, ele se considera um decadente, né? O corpo dele é doente e tal, e é justamente por ele estar muito próximo da doença, da amizade com a doença, que ele entende de doença. É justamente porque ele quis ser médico de si mesmo, né? Justamente, esse é o ponto que mencionei lá no início. Eu queria citar o trecho aqui na íntegra, né, sobre o Seminário de Zaratustra, que o Jung faz uma investigação, que eu acho que é uma outra forma de entender o Hilbert, afastada dessa concepção mais idealizada. Tem muita gente que concebe essa ideia do Hilbert como um tipo de devaneio idealista do Nietzsche, né? Mas eu acho que não é muito por aí, não. Aí ele diz assim, né? Nietzsche anseia por um brilho de relâmpago que arranque as pessoas dessa ideia de acomodação lastimosa e que os acorde para que eles possam ver a verdade sobre o homem, a verdade entre aspas, tá? De vez em quando a humanidade entra num estado inexplicável de sono ou torpor, isso eu mencionei brevemente na minha fala, exatamente como a disposição da natureza antes de uma tempestade. O ar fica pesado e os homens e animais adormecem. As árvores não se movimentam. Tudo fica pesado como chumbo. Poderíamos chamar isso a uma metáfora da linguagem, considerando a ideia de uma situação na qual todos estivessem mais ou menos adormecidos. Adormecidos pelo quê? Pela moral, né? Talvez. Sem conscientização. E aqui o processo de conscientização remeteria a um certo processo de hierarquização delegado a um processo do patos da distância também, inclusive, né? Um certo processo de inflação, um certo sentido de até de vislumbre, de esclarecimento em alguma medida, né? Então, acontecesse algo, seria necessário que acontecesse algo que os despertasse de repente, mediante um terrível ruído ou uma dor lancinante. Questão de sofrimento que o André que levantou, né? E para isso, um relâmpago seria um bom similar. Agora, que relâmpago é esse, né? Mas há algo nesta imagem de relâmpago, né? Há algo a mais nessa imagem de relâmpago. Aparece, por exemplo, numa inscrição chinesa, que é questão interessante da comparação que o Jung faz, né?
que certamente Nietzsche não conhecia. O texto chinês diz o seguinte, que alguma coisa se espalhou sobre a Terra como um sortilégio que não pôde ser explicado, e então se segue uma invocação para que o dragão surja. E o dragão jaz enrolado nas profundezas, mas ele deverá emergir e nos atingir com um relâmpago de sua cauda, de modo que toda a natureza desperte novamente de forma vivaz. Analogamente, Nietzsche, poderíamos entender, sustenta que este relâmpago que deveria lamber as pessoas com sua língua é justamente o Übermensch. Ou seja, em outras palavras, a concepção do entendimento de natureza de Yin e Yang, com todo o cuidado do mundo que deve ser colocado isso, né, dentro do sentido da comparação exclusivamente que está sendo reverberado aqui, é um processo de ciclos, de um ciclo fechado. Será que isso remete ao eterno retorno? De um ciclo fechado que se produz um certo aspecto de natureza que não se move, né? De uma natureza que cria um certo aspecto de lentidão, de ar torpe, de embaçamento, né? de algo pesado, algo que tem dificuldade de se mover, inclusive na utilização de um certo sentido de afirmação de vida, né? E algo surge para colocar essa natureza como um todo em movimento, que é justamente o dragão, né? Que de certa forma coloca a natureza no seu curso, no seu vir a ser, né? No seu fluxo devido, de maneira, digamos assim, mais, mais próprio de um certo sentido de natureza móvel, né? Em alguma medida, esse ciclo é um ciclo próprio do próprio processo de vir a ser, né? E o Übermensch, dentro de uma determinada comparação, né, estoicismo, vem do estoicismo, só que a questão do budismo está implicado a partir de determinadas reverberações e interpretações do budismo de Schopenhauer, e inclusive há quem diga que Schopenhauer é muito mal o budismo, inclusive, viu? De passagem. Mas a questão não é nem essa. A questão é que, tipo, a ideia do Übermensch, analogamente a esse exemplo que eu coloquei aqui, é uma prospecção de superação, um desdobramento sobre a ideia do homem, que possa colocar não só o homem em movimento, mas o seu próprio meio em movimento de alguma forma, né? Tanto é que em dado momento, acho que em Zaratustra ele menciona que o homem é esse animal, mediante uma corda estendida, né, entre o homem e o super-homem. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? O homem é esse algo pesado, estratificado. E o super-homem não é o ideal, o super-homem é o movimento. É o reinvestimento no próprio processo de vir a ser. Não é um processo de idealização, necessariamente. Poderia até ser, de alguma forma, a partir de determinadas ideias que a gente tinha, em alguns textos aparecem, sim, alguns processos idealizáveis, mas não existe uma essência desse processo do tipo Übermensch em Nietzsche, necessariamente. Entende? É isso que eu queria mencionar aqui agora, né? Então, eu gostaria de continuar o texto, terminar pelo menos esse trecho aqui, né, para poder a gente ver o que a gente faz. Deixa eu ver aqui. Vamos continuar. Não lembro nem onde eu parei depois de todo esse... lembrei agora. Cadê? Esse ponto de vista de utilidade é mais estranho e inadequado em vista de tal ardente manancial de juízos de valor supremo, estabelecedores e definidores de hierarquias. Aí o sentimento alcançou bem o oposto daquele baixo grau de calor que toda prudência calculadora, todo cálculo de utilidade pressupõe. E não por uma vez, não por uma hora de exceção, mas permanentemente. O patos da nobreza e da distância, e aqui os elogios mencionados que Nietzsche faz ao patos da distância, como já disse, o duradouro, dominante sentimento global de uma elevada estirpe senhorial, em relação com uma estirpe baixa, com um sob, eis a origem da posição bom e ruim. Aqui para a gente entender que ele está colocando isso aqui em oposição àquelas teses iniciais de um sentido de altruísmo mediado por um certo sentido de utilidade, mediado por um certo sentido de liberdade da própria vontade, né? Ou da própria orientação de um processo de consciência deliberável, né?
O direito senhorial de dar nomes vai tão longe, e aí o processo de linguagem, de um certo estabelecimento de parâmetros da linguagem, vai tão longe que nos permitiríamos conceber a própria origem da linguagem como expressão de poder dos senhores. Eles dizem, isto é isto, marcam cada coisa e acontecimento com um som, como que apropriando-se assim das coisas. Devido a essa providência, já em princípio, a palavra bom não é ligada necessariamente a ações não egoístas, que se opondo àquela questão anterior, né, do sentido de utilidade, até uma perspectiva, de certa maneira, que flertava com os aspectos do Paul Rey, relacionando-se com os chamados psicólogos ingleses, dentro desse sentido orientado que a gente mencionou anteriormente, né? É somente com um declínio dos juízos de valor aristocráticos, ou seja, esses valores que a gente cansou de falar aqui agora, né, ligado a essa ideia de pátria da distância, que essa oposição egoísta e não egoísta se impõe mais e mais à consciência humana. Isso aqui é interessante observar, né? Cadê? Relaciona-se, inclusive, com o que eu estava falando agora há pouco. É para utilizar minha linguagem, o instinto de rebanho, que com ela toma finalmente a palavra e as palavras, e mesmo então demora muito até que esse instinto se torne senhor de maneira tal que a valoração moral fique presa e imobilizada nessa oposição, como ocorre, por exemplo, na Europa de hoje. Nela, o preconceito que vê equivalência entre moral não egoísta e desinteresse já predomina com a violência de uma ideia fixa ou doença do cérebro. O que eu acho importante aqui nessa citação do Nietzsche aqui é colocar um ponto que eu cheguei a citar ali, que ele menciona que ele critica um certo sentido de individualidade que não aparece aqui exatamente, e aí muita gente costuma entender isso aqui mal como um processo digamos assim, de elogio a uma liberdade liberal, que também é um problema, a gente não está defendendo isso aqui, tá? Para deixar bem claro, entende? Não é a essencialização de uma liberdade completa do indivíduo liberal, entende? Ele critica bastante isso, inclusive, né? Mas é que, de certa forma... Mas é que, de certa forma, a partir de um desprendimento de um contexto, a partir do exame genealógico, a partir das condições históricas, de como surgem esses valores, né? Aqui se esquece que foi por um contexto de predominância e, a partir disso, cria-se formas reativas de combater aqueles valores estabelecidos e, automaticamente, por oposição, se cria uma espécie de demonização desses, digamos assim, dessa maneira de sobrepor, dessa maneira de criar valores. Em outras palavras, ao invés daqueles que estão sendo subjugados dentro do contexto histórico se conscientizarem que precisam criar valores e combater num sentido equiparável a tal de promover um processo de hierarquização corpóreo ligado a uma perspectiva ampla, fisiopsicológica, se resume a demonizar aquilo que já foi estabelecido, ou a de combater por oposição aquilo que foi denominado como uma suposta individualidade, inclusive também concebida como egoísta, e passa-se, inclusive, a contaminar o comportamento daqueles que, de uma determinada forma, criaram esses valores e que se esqueceram que esses valores foram criados e passam a essencializá-los também. Isso contamina esses que, de certa maneira, conduzem-se de maneira fisiopsicologicamente saudável, porque aí começa-se a criar, inclusive, a ideia de individualidade aristocrática essencializada, né? Que não é o contexto, né? Até o próprio, entre aspas, nobre, no sentido fisiopsicológico, ele começa a se esquecer da própria condição de criação desses valores, né? Que vai desembocar na própria ideia de criação do Estado que ele vai colocar posteriormente. É isso que eu queria ressaltar. Não é só uma questão de colocar o foco no reativo, que é o ressentido, que tem moral de escravo aqui, né? É no processo como um todo. No processo, inclusive, de combate a determinados valores estabelecidos que deveriam ser feitos, digamos assim, entre pares que se reconhecem como iguais. E aqui, Nietzsche ele vai ser altamente aristocrático, que vai dizer, olha, só alguns vão se reconhecer como iguais, porque nem todo mundo vai conseguir, de alguma forma, se conceber de forma fisiopsicologicamente saudável o suficiente para isso, né?
E acho que esse é o ponto que eu queria ressaltar aqui. Algum comentário? Tem a questão do bem e mal aí, né? Que também dá muito pano para manga, né? Como falam. Porque essa própria capacidade do homem, né? Ele fala aqui a questão de uma ideia fixa, né? Esse é o problema, né? Apontado historicamente por Nietzsche, né? O problema de você estabelecer valores e os signos, né? Aí entra muito a questão, a obra, quem puder ler Moral, Verdade e Mentira no sentido extramoral, né? É muito interessante também você ler sobre a questão da linguagem. O Nietzsche começa com uma parábola, né? Sobre a questão das estrelas, tal. Bem bacana a introdução, muito bonita, por sinal, esteticamente. Né? Essa capacidade, né, das palavras elas mudarem seus sentidos, né, a partir de uma perspectiva do dominante, né, do dominador. Então, se o bom e o mal tinham um sentido para a nobreza, né, para os sacerdotes elas vão ter um outro sentido. E aí entra muito a questão o Nietzsche aborda aí talvez uma diferenciação aí bacana na história, né, entre Roma e Judéia, né? Você vai ter uma Roma muito ligada aos valores da nobreza, da aristocracia, né? E da Judéia os valores sacerdotais, ascéticos, né? Então isso aí também é muito interessante. Isso aí também daria muito tempo. Eu acho que daria pelo menos mais 1 hora de reunião, certo? Mas eu estou só aguardando aí quando a gente acabar para eu me ausentar, gente. Então, essa questão de Roma e Judéia também é uma questão interessante, que vai ser explorada posteriormente também no texto. Acho que também não é algo essencializável, né? O pessoal confunde muito isso também, né? Então ele está dizendo que essas terminologias, Roma e Judéia, então está se referindo a um tipo de ser de Roma, é um tipo de ser do judeu. Não, em determinados momentos ele vai dizer, inclusive, que o próprio judeu se comportou como Roma em dado momento, né? Exato. Então, enfim, é uma maneira de comparar uma condição de afirmação fisiopsicológica também, né? Uhum. Tipologias, né? Aham. Então, e aí eu não sei, a gente consegue ler o 3 ou a gente deixa para o próximo encontro? A gente vai ter que deixar para a próxima, porque eu já estou precisando me ausentar, galera. Tranquilo, então. Então, a gente fica de começar pelo 3 aqui na próxima, mas eu acho que o 3 ele tem algumas questões específicas também que podem ser exploradas, mas eu acho que a gente dá conta dele rápido para poder entrar no 4 e 5, que tem alguns desdobramentos específicos no próximo encontro. Né? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, todos que estiveram presentes e quem chegou agora, inclusive, que entrou na primeira reunião do grupo aqui, através do link, né? Eu disse que ia mandar o link aqui, né? Então deixa eu só mandar o link aqui antes que eu me esqueça do grupo, né? Para a pessoa que entrou aqui agora, você entra lá no grupo para poder acompanhar aí as nossas. Deixa eu só pegar aqui. As nossas reuniões, compartilhamento de material e etc. Tem material no Drive, viu, pessoal? Então, quem estiver assim precisando também de material bibliográfico, dá uma olhada primeiro no Drive do grupo, certo? Aí. Nós aqui, olha ali em cima, não é, Alberto? Olha no status, não é isso? Nome? Na descrição do grupo. Na descrição, isso. Então, olha na descrição, tem um link lá para o Drive. Os colegas já colocaram
livros, artigos. Eu, quando encontro alguma coisa interessante, eu também vou colocando. Alberto, tal. Inclusive, é do Alberto, né? O seu drive. Então, É nosso, né? É nosso. Então, vão lá, fucem lá. Se tiver faltando alguma coisa, ou um tema, tal, alguma coisa assim, manda mensagem e a gente também vê se encontra alguma coisa que possa ser do interesse da pesquisa de vocês, tá bom? Então, beleza, o pessoal também manda os resumos também do que a gente leu, possivelmente, para poder orientar aqui. Eu vou mandar logo após, tá? E a gravação vai ficar disponível aí desse encontro aqui. Acho que foi interessante a discussão que a gente teve hoje. E até a próxima sexta a gente continua do 3 e tenta dar conta do 4 e do 5, tá bom? Vai ter um evento agora, eu acho que o período de inscrição vai ser até o próximo mês. Filosofia, Vida e Morte. Trata sobre só sobre questões relacionadas aos termos, conceitos de vida e morte. Então, quem quiser participar também, quem organiza é o pessoal da UFS, tá? Então, quem quiser apresentar trabalhos também é uma oportunidade bacana, né? Quem pesquisa essa área aí. Só para dar um recado também, às terças-feiras a gente está estudando Sartre, a transcendência do ego, e vai ter um evento também agora. Ele está aceitando submissões até o dia 31, sobre Sartre e Nietzsche. A gente postou também o edital lá no grupo. Então é isso. Valeu, pessoal. Até o próximo encontro. Valeu. Obrigadão, pessoal.